Boa tarde. A obra literária que fiquei responsável para comentar é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Discente Elisângela Suzarte, docente e professora doutora Maísa Lins, e a disciplina Literatura Infanto-Juvenil. Antes de adentrar profundamente, sobre a obra literária, eu gostaria de falar um pouco sobre a pessoa de Audálio Dantas e a sua relação com o livro Quarto de Despejo. O livro ele fala que Audálio Dantas ele teve uma importância fundamental para a edição do livro com os relatos de Carolina Maria de Jesus. Por ser jornalista, poeta e escritor, ele foi convocado para fazer uma entrevista e investigar a realidade da favela do Canindé, em São Paulo. E, ao chegar lá, teve contato com a escritora Carolina Maria de Jesus. Só que, ao ter uma conversa com Carolina, ela se propôs de imediato a falar sobre a rotina da favela, os seus desafios, como mãe solteira, criando 3 crianças, sendo catadora de lixo na favela, As problemáticas sociais, as questões capitalistas. Foi aí que Audálio Dantas, ele descobriu essa grande escritora, E também acabou sabendo e conhecendo melhor os seus 20 cadernos velhos, em que Carolina Maria de Jesus costumava escrever os seus relatos de experiências e situações em que ela vivenciava constantemente, na favela do Canindé, questões de gênero, questões de agressão física, verbal, questões políticas, enfim. Então, Audálio Dantas, ele nasceu em 8 de julho de 1929, em Tanque da Arca. Ele é do Agreste de Alagoas, Ele morreu em 30 de maio de 2018. Só que por ele ser de Agreste de Alagoas, um pouco mais à frente da sua idade, ainda na juventude, ele se deslocou para São Paulo, A sua história é muito bonita, porque ao chegar em São Paulo, ele encontrou, grandes poetas e escritores brasileiros, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Oliveira, na escola em que estudava. Eu acredito que, por conta de ter essa relação com esses poetas no seu cotidiano, isso tenha influenciado para que ele se tornasse escritor, jornalista e um grande investigador da realidade. Como a gente pode ver aqui no slide, no lado esquerdo temos uma imagem de Audálio Dantas em sua juventude, quando ele foi entrevistar e conhecer Carolina Maria de Jesus na favela do Canindé. Então, quem foi Carolina Maria de Jesus? Carolina Maria de Jesus, ela foi uma grande escritora mineira, porque ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Só que não foi sempre assim, Carolina Maria de Jesus, ela se deslocou para São Paulo em busca de melhores perspectivas de vidas e, por consequência capitalista, ela viveu a maior parte na favela do Canindé. Ela também foi doméstica em São Paulo. Morreu em 13 de fevereiro de 1977. Quarto de Despejo. Quando falamos da obra Quarto de Despejo, a gente percebe uma grande importância que esse livro tem. Ele foi escrito em até 13 idiomas, e passou aí por vários lugares do mundo. Vários escritores famosos brasileiros se interessaram em ler, escrever resenhas e entender melhor os relatos que essa obra traz, entre eles temos Manuel Bandeira, Raquel Queiroz, Helena Silveira, entre outros. Só que nem sempre a obra foi vista positivamente. Alguns escritores fizeram críticas, negativas por desacreditar que Carolina Maria de Jesus, uma mulher favelada, negra, que cursou até a segunda série do ensino fundamental, não fosse capaz, de escrever, de relatar com tanta profundidade as vivências da favela do Canindé,
Eu trouxe aqui um relato de 17 de julho de 1955, em que Carolina Maria de Jesus ela escreve ali sobre uma vivência que ela presenciou, que foi uma agressão física e verbal, né, do marido de Silva. Ela escrevia sobre essas coisas porque tinha muito medo que seus filhos presenciassem e se tornassem agressores também, né? Aí ela diz: Estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. É interessante destacar que em toda a obra, né, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus ela não perde a esperança, né? E é a escrita que traz essa liberdade e essa esperança para ela, né? E sua família. Ela tinha a esperança de ter um lar melhor, de viver em um lugar diferente, que não tivesse violência, discriminação, fome e miséria. Então, Carolina Maria de Jesus, né, ao escrever os seus relatos, a gente consegue perceber que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, porque ela falava com propriedade sobre questões de gênero, empoderamento feminino, questões políticas, né? As vizinhas de sua época na favela do Canindé, que perseguiam seus filhos e lhe perseguia, né, por ser uma mulher negra, pobre, favelada, e que não tinha marido, Carolina Maria de Jesus, ela sempre contestava, né? Ela batia de frente e dizia que não precisava de homem algum, que a sua felicidade era ler e manusear livros, né? E ter esperança de uma vida melhor. Ela contestava a política, a miséria, o porquê que os políticos tinham tanto dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas ali viviam na miséria, pegavam sapatos no lixo, comida vencida, né? Ela até relata episódios em que empresas passavam com seus caminhões, né, jogando comidas vencidas e as crianças se deliciavam. Mas quando ia provar, aquela comida estava podre, não servia para mais ninguém. Então, todas essas questões, Carolina Maria de Jesus, ela dizia, né, na década de 1960, 1955, 1958, né, que é mais ou menos as datas em que aparecem os seus relatos, os seus diários de uma favelada. Ela traz aqui um relato importante de 18 de julho de 1955, em que diz: Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Então, por mais que Carolina Maria de Jesus não tivesse, né, uma formação convencional, ela tinha uma formação de vida, ela tinha uma experiência, e ela conseguia enxergar a desigualdade social que acontecia na favela do Canindé. Então, Carolina Maria de Jesus, ela também escreveu em Parte de Despejo sobre o perigo da favela e também sobre o namoro precoce, né, de crianças e adolescentes. Ela cita, né, que por conta da miséria, né, da falta de educação de qualidade, de apoio governamental, várias adolescentes se relacionavam, ela chama de meretrizes, com pessoas que muitas vezes não eram honestas, de má índole, para poder conseguir um ganha-pão, né? Coisas assim de sobrevivência mesmo. E ela retrata o perigo que isso traz para a criança, para o adolescente e para a família, né? Ela diz, no dia 19 de julho de 1955, essa reflexão. Nas favelas, as jovens de 15 anos permanecem até a hora que elas querem. Mesclam-se com as meretrizes, contam suas aventuras aos que trabalham e aos que levam a vida à torta e à direita. As pessoas de mais idade trabalham, os jovens aqui renegam o trabalho. Tem as mães que catam frutas e legumes nas feiras. Tem as igrejas que dá pão. Tem o São Francisco que todos os meses dá mantimentos, café, sabão e etc. E ela deixa claro com orgulho que por mais que ela vive naquela miséria,
Quem comprava comida era ela, né? Ela nunca pediu em igrejas, nunca colocou seus filhos para pedir em igrejas ou a homens e mulheres. As pessoas de boa vontade ofereciam e ela pegava, né? Mas ela nunca foi de pedir. E nessa parte é muito interessante porque Carolina Maria de Jesus, ela questiona muito, né? O porquê trabalha tanto honestamente, mas não consegue comprar nem a sua máquina de costura que tanto almeja, conseguiu comprar com muita dificuldade, com poucos cruzeiros, né? O rádio que ela tem, que por conta dos assaltos dos adolescentes, que não tinham educação e estavam à mercê da sociedade e do sistema capitalista, invadiram as casas e ela fez questão de guardar o seu rádio em outra propriedade. Então, ela confronta todo o tempo a política, as questões, né, do sistema capitalista, a falta de políticas públicas de assistência para aquele povo. E eu acho que essa é a magia da sua obra literária Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então, em 21 de julho, ela dizia, né? Quando cheguei em casa, era 22 horas e 30 minutos. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Então, assim, mesmo com a miséria e sobrevivência, Carolina conseguia despertar em sua obra a liberdade por meio das palavras, né? Isso era muito bonito. Carolina escreveu sobre injustiças sociais, mesmo sem ter ido frequentemente à escola e sem ter concluído os estudos. Ela achou inaceitável um negro insultar outro negro, né? Porque ela relata nos seus relatos de experiência que ao passar na rua um jovem negro a insultava. Como um negro pode insultar outro negro, sendo que vive no mesmo contexto e na mesma miséria, né? Ela vivia com essas indagações dentro de si. Questionou as mulheres que lhe exigiam casamento, confrontou o poder político de sua época, né? Ela não aceitava migalhas de políticos. É tanto que ela se indignava, dizia que queria morrer e matar aqueles políticos quando via que as crianças não tinham o que comer. Questionou a miséria e o sistema o tempo todo, do começo ao fim, em sua obra literária. Então, em seu diário, questionou a política da época. Eu trouxe aqui trechos, né, de relatos do livro Quarto de Despejo, em que especificamente Carolina Maria de Jesus critica a política e a fome. Para Carolina Maria de Jesus, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Em 19 de maio, ela diz: aqui na favela, quase todos lutam com dificuldades para viver, mas quem se manifesta é só eu, por meio da escrita, né? E faço isso em prol dos outros. Muitos catam sapatos no lixo para calçar, mas os sapatos já estão fracos e aturam só 3 dias, ou 6 dias, né? Antigamente, isto é de 1950 até 1956. Os favelados cantavam. Já não sobra dinheiro para eles comprar pinga. Forte, porque ela diz, né? Os altos preços dificultavam que essas pessoas comprassem um básico para comer, e principalmente o que diz respeito à felicidade. Carolina conseguia enxergar o belo e o tribal, né? Eu achei isso muito bonito, que é o que a gente vê em Manuel de Barros, que ele deixa claro isso, né? Ela diz que o céu é belo, digno de contemplar, porque as nuvens vagueiam e formam paisagens deslumbrantes. As brisas suaves perpassam conduzindo os perfumes das flores, e o astro-rei, sempre pontual para desapontar-se e reclinar-se. As aves percorrem o espaço, demonstrando contentamento. A noite surge, as estrelas contemplam para adornar o céu azul. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever. Só uma coisa nos entristece: os preços, quando vamos fazer compras. Ofusca todas as belezas que existem. Então, ela consegue enxergar a beleza no seu cotidiano o tempo todo. Só que ela diz, né?
que o que realmente desfaz e destrói o que é belo e o que é digno para o homem é o sistema, né, que está por trás de tudo isso. Aí aqui por fim eu procurei trazer, né, imagens de Carolina Maria de Jesus já reconhecida